A informação é a seguinte: acabamos de receber essa mensagem que você acompanha. O quadro clínico do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, é considerado irreversível pela equipe médica. A Anne Barbosa está acompanhando todas essa situação, está indo lá para a porta do hospital Sírio-Libanês, onde está internado, então, o prefeito afastado de São Paulo, Bruno Covas. Essa manifestação aí, a gente vê todo o quadro, a gente tem informações sobre a equipe médica coordenada pelo Dr. Davi Wippe, também o Dr. Arthur Katz e toda a assinatura da equipe médica, né? Também o Dr. Roberto Calil Filho. Agora sim, eu tenho a Anne Barbosa para conversar mais com a gente. Claro, toda a população de São Paulo acompanha com muita apreensão, né, o estado de saúde do prefeito afastado, Bruno Covas. Desde o início, o prefeito trava uma luta muito corajosa contra um câncer que, infelizmente, se espalhou, está em metástase, agora inclusive, nos ossos do prefeito. E, claro, ele está internado, se internou já há algum tempo no Hospital Sírio-Libanês para que o tratamento ficasse mais intenso, inclusive com medicação para controlar as dores, né, Anne? Então, você está na porta aí do hospital ou tem já os detalhes? Está indo, não sei, sim, está no Hospital Sírio-Libanês. Eu gostaria que você trouxesse mais informações para a gente, se vai ter alguma declaração da equipe médica, Anne. Monalisa, uma movimentação bastante grande aqui em frente ao Hospital Sírio-Libanês. O boletim médico foi divulgado agora há pouco, data então das 7h30. Informa que o prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, segue internado aqui no Hospital Sírio-Libanês. Está sendo medicado com analgésicos e também sedativos. A informação mais importante desse boletim é que o quadro do prefeito, então, Bruno Covas, licenciado aqui de São Paulo, é irreversível. O boletim informa ainda que o prefeito está acompanhado de seus familiares e também da equipe médica. A gente aguarda, claro, mais detalhes. Havia essa expectativa, então, por informações, porque o quadro de saúde do prefeito estava sendo acompanhado por todo mundo há um tempo. Ele está internado aqui no hospital desde o dia 2 de maio, quando piorou e pediu, então, o afastamento do cargo de prefeito. O vice, Ricardo Nunes, assumiu, então, por 30 dias, desde o dia 4, e a gente vem acompanhando o estado de saúde do prefeito. Nesta semana, Bruno Covas iniciou um novo tratamento de imunoterapia e também de terapia-alvo. Eram novos medicamentos inseridos, então, nesse tratamento do prefeito Bruno Covas. A ideia era que o próprio corpo pudesse combater o câncer que já havia se espalhado, então, na parte digestiva e também na parte óssea. A gente lembra que, em abril, no fim do mês, o prefeito Bruno Covas chegou a ir para a unidade de terapia intensiva, mas teve uma melhora no quadro, saiu da unidade de terapia intensiva, mas continuou esse tratamento aqui no Hospital Sírio-Libanês. Por enquanto, a gente segue acompanhando, Monalisa. Essas são as informações. O estado de saúde do prefeito licenciado Bruno Covas, muito grave. Ele está sedado e o quadro, segundo o boletim médico, é irreversível. Monalisa. É uma situação muito triste, porque quando a gente acompanha aí a luta de uma pessoa, né, com essa bravura intensa aí, uma doença tão cruel, né? A gente vê aí imagens do prefeito Bruno Covas, são algumas imagens recentes. O prefeito afastado teve uma perda de peso muito grande, inclusive a gente vê em algumas fotos aí, especialmente nas últimas semanas, com 40 anos. Então, o prefeito está em tratamento desde outubro de 2019, encarando aí todo o desafio, né, de cuidar de uma cidade gigantesca, continental, de tamanho de um país, como a cidade de São Paulo durante a pandemia. Teve um enfrentamento muito corajoso, diversos momentos aí em relação às medidas mais restritivas na cidade de São Paulo. Teve ali uma parceria importante em relação a essas medidas com o governador de São Paulo, João Dória, do mesmo partido. Em alguns momentos eles até ali se estranharam por causa de alguma divergência em relação ao enfrentamento.
O prefeito foi lá, disputou as eleições para a Prefeitura de São Paulo, foi para o segundo turno com Guilherme Boulos e conseguiu, então, ser eleito. Bruno Covas, que quando, então, estava ali à sombra, não parecia que teria essa relevância, mas ganhou relevância exatamente quando ele encarou o desafio, então, de cuidar da cidade de São Paulo, dos paulistanos, durante o agravamento da pandemia da Covid-19. Momentos muito difíceis e que em nenhum momento o prefeito Bruno Covas abandonou. Estava fazendo o tratamento da doença, se submetendo à quimioterapia, à radioterapia, medicações fortíssimas e mesmo assim ficou ali cuidando da cidade de São Paulo, claro, com todo ali o centro de contingenciamento, os secretários, mas em nenhum momento abandonou o barco. E só agora, então, nas últimas semanas, ele precisou, então, ser internado para receber, então, mais medicação para diminuir o sofrimento. Mas é isso, o boletim médico que acaba de chegar à nossa redação e que a gente traz para vocês tem essa palavra absolutamente pesada, difícil de trazer, né? A situação, o quadro de saúde do prefeito afastado de São Paulo, Bruno Covas, é irreversível. A família, como disse a nossa repórter Anne Barbosa, está lá junto do prefeito no hospital Sírio-Libanês, todos os familiares mais próximos, nesse momento absolutamente difícil para a família. Bruno Covas herdou, né, o nome famoso no PSDB, o avô dele, Mário Covas, e teve uma trajetória, então, passando pela Assembleia Legislativa de São Paulo, foi deputado, foi secretário do Meio Ambiente em São Paulo e, como eu disse, a relevância política maior deste homem que a gente vê aí nas imagens, já com a aparência de quem estava lutando de uma maneira muito dura ali contra um câncer, foi na Prefeitura de São Paulo, quando ele assumiu a Prefeitura de São Paulo, então, e aí encarou o combate à pandemia em São Paulo.